Eu sou o Theo, tenho 20 anos, sou estudante de serviço social aqui na UF. E entrei através do Preparanem, que é um curso preparatório para entrada pré-vestibular, um curso de pré-vestibular para pessoas trans e LGBT, vulnerabilizadas, principalmente pessoas trans. E eu entrei nesse curso aqui em Niterói, também tem no Rio de Janeiro, e é através dele que eu consegui entrar na UF. Então, o espaço escolar para mim sempre foi muito tóxico, assim, pela questão, o padrão mesmo de se ensinar, né? Formas que, através, por exemplo, de autores como Paulo Freire, a gente vê é, é, a verdadeira forma de se aprender, né? Uma forma mais leve de se aprender e que nas escolas a gente não vê esse modelo, né? Obviamente, só em escola particular. E eu já comecei a ter questões de gênero no segundo ano do ensino médio e ouvi falar sobre o João Nery e a partir daí comecei a pesquisar sobre identidade de gênero e dentro desse processo também foi um processo em que eu sofri com a externalidade, né? Então, que eu sofri com o ambiente escolar mesmo, porque eu estava me descobrindo e as pessoas acabavam julgando, ou eu passava por certas situações em sala de aula, situações transfóbicas e também, às vezes, em educação física, em que você tinha que ter um tipo de vestimenta de acordo com o gênero, e o gênero que fazia a leitura social de mim era o gênero feminino, então eu não fazia educação física, nunca fiz assim praticamente, justamente por esse motivo, porque eu nunca me senti confortável para usar roupas do gênero feminino, principalmente calça legging, coisas desse tipo, né? Eu soube do Preparanem, na verdade foi gradualmente que eu fui me aproximando da militância em geral, né? Porque eu conheci o João Nery primeiro, soube falar dele e adicionei ele no Facebook. Viados que proliferam em locais frescos e arejados, de mendigos a doutores cercados por seus pudores, caninos e mexidos. É muito importante a existência de eventos como esse, porque se a gente imaginar, por exemplo, a existência de um evento desse na época de João Nery, poderia ter facilitado em muito a vida dele, que percursou todo um caminho, né? Asfaltou todo esse caminho para que hoje as pessoas trans pudessem passar de uma forma mais tranquila, que ainda assim é de uma forma violenta, mas a gente consegue, através de eventos como esse, impulsionar as conquistas do movimento trans e LGBTI+. E é muito importante que a gente compareça, ocupe esses espaços para que a gente consiga cada vez mais avançar com esses direitos, com essas possibilidades de existência e de ocupação de espaços. E aí, relacionando a um livro a obra do Fanon, que é um autor negro, que ele fala sobre peles negras e máscaras brancas, em que um determinado povo da África usa signos da branquitude, como cabelo alisado, para poder ser mais respeitado, ser mais aceito na sociedade. Então, isso perpassa a vivência das pessoas trans. Quanto mais escuro você for, quanto mais cabelo black você tiver, quanto mais signos da negritude você tiver, mais marginalizado você vai ser. Eu me aproximei do João, passei a ajudá-lo com as listas de pessoas trans, que ele fazia um mapeamento das pessoas até para poder ajudar a gente a se conectar. Então, aí através dele, eu também, paralelamente, fui conhecendo o Centro de Cidadania LGBT, que me levou até o GDN. Eu primeiro passei por uma conferência LGBT aqui em Niterói, através de um outro grupo, mas aí conheci a Bruna Benevides, que é presidenta do GDN, né? Vice-presidenta. E aí acabei conhecendo o GDN, né? E aí já colei com eles. Foi o primeiro Prepara Nem, né? A estreia do projeto.
e aí que eu participei, que teve o documentário do Prepara também. E foi uma experiência excepcional, assim. O Prepara Nem é um espaço assim, de aprendizado mútuo, assim, que a gente fala, e que não tem justamente esses conceitos, essas regras muito quadradas que a gente tem num espaço escolar comum, né? Então lá não tinha hierarquia de professor para aluno, por exemplo. A gente saía com os professores, conversavam. As pessoas trans tinham prioridade dentro da sala de aula, coisa que a gente não tem em nenhum outro espaço. Então, por isso que eles fizeram essa questão das pessoas trans terem mais voz dentro desses espaços. E assim, foi ótimo para a gente se entender. Muitas pessoas trans se descobriram durante esse processo, outras já se desconstruíram ainda mais, sabe? Professores que se engajaram mais ainda na militância, que puderam entender mais sobre identidade de gênero, sabe? E que eu sempre falo que todo mundo tem que saber sobre isso. E as pessoas às vezes chegavam lá já achando, às vezes a gente acha que já sabe de tudo, né? E muitas vezes a gente chegava já achando, às vezes, pessoas trans mesmo, e sempre tinha algo mais para se descobrir. Além das brincadeiras, era um espaço muito mais leve, porque não havia essa cobrança. Tanto é que, por exemplo, não havia cobrança se você ia todo dia ou não. Entendeu? Por mais que te dessem a passagem, mas eles entendiam questões como ansiedade, várias outras questões, que é muito importante. Então, isso tudo fez com que todo mundo pudesse aprender de uma forma mais leve, fez com que todo mundo pudesse criar laços entre os seus mesmo. Eu sou de Campos do Goytacazes, na verdade. Então, eu nasci lá. E lá não tem, lá tem, as faculdades de lá são poucas, então assim, minha mãe, ela já tinha amigos aqui, já morou no Rio de Janeiro e em Niterói, principalmente, e ela sempre quis que eu entrasse para a UF de Niterói. Então isso é uma coisa que desde quando eu era pequeno em Campos eu já ouvia. Eu vim fazendo Enem desde o primeiro, nono ano, assim, indo para o ensino médio. Então, eu comecei já a treinar para o Enem. Então, era uma expectativa muito grande da minha família para que eu entrasse na UF, até porque minha mãe já tentou começar a fazer, mas foi uma particular. E mesmo assim, ela é empregada doméstica, então não tem realmente esse tempo. Então, eu sou a primeira pessoa da família a entrar na universidade. Mas eu também tinha muito essa expectativa, mas por ser uma expectativa muito alta e pela imagem da academia ser muito higienizada, eu imaginava que talvez não fosse possível ou não fácil, né? Porque nunca é fácil, mas eu achei que eu não pudesse ter acesso. Mas aí, através do Prepara, me trouxe um conhecimento, assim, que eu não tive nas escolas, assim, isso no ensino médio, fundamental, às vezes até por não ter tanta atenção, por estar sofrendo por outras coisas que perpassam a minha existência, como recorte de raça, de identidade de gênero. Então eu sofri muito bullying na escola, e o que me fez talvez ficar desatento, e por outras questões eu não absorvi tanto conhecimento. No Prepara eu pude absorver um conhecimento tão grande que eu tive um tempo em que eu tive depressão, que eu fiquei parado por 1 ano após fazer o Prepara. Porém, quando eu retomei, eu ainda tinha todo o meu conhecimento do Prepara, e eu tenho até hoje. Então, assim, isso me fez acreditar que era possível, sabe? Ainda estava apreensivo durante as provas que eu fiz, mas me deu um conhecimento que eu pude acreditar mais em mim, e eu pude também ter uma autoconfiança, porque eu fui me conhecendo melhor, me aceitando, gostando mais de mim, estando num espaço com pessoas trans, pessoas negras. Então a autoestima, tudo isso me ajudou bastante, né? Eu só moro com a minha mãe. Meu pai, ele é de Campos ainda, eu já conversei com ele sobre isso, ele já até me ameaçou de morte, mas assim, não o vejo desde que eu passei por um processo de hormonização durante um tempo, parei, não desejo retornar, mas eu mudei, é fato que eu mudei visualmente, e aí eu não sei como ele reagiria também quanto a isso. Então a gente só se fala por celular. Minha mãe, ela
aos poucos eu já coloquei ela no grupo do Mães. Ela não tem tempo por ser empregada doméstica e ela faz muitos trabalhos durante a semana, mas ela aos poucos já conversou com pessoas do Mães, com as outras mães, e ela tenta, às vezes me chama de Theo, assim, aos poucos, assim, sabe? É muito difícil para ela, mas assim, acima de tudo, ela me ama e me respeita. Assim, mas é basicamente eu, ela e minha namorada. Sim, assim, em todos os trabalhos desde que eu entrei na universidade são voltados para a população trans, eu bato muito nessa tecla, principalmente dentro do serviço social, que é uma profissão, é um curso que exige mesmo você se aprofundar dentro dessas mazelas, dessas opressões, da questão social com que a gente trabalha, né? Então eu acho essencial a gente falar sobre pessoas trans, porque aí eu acho que a gente atinge profundamente, e é isso que o serviço social prega, atingir a raiz mesmo. Então, eu acho que a gente consegue atingir profundamente falando de identidade de gênero, de transgeneridade, opressões como machismo, transfobia, um leque de opressões que eu acho que tem como a gente abarcar dentro disso, ainda mais falando de mim, das minhas características enquanto homem trans negro. Acho que é muito proveitoso a gente produzir conhecimento sobre isso, e é o que eu venho batendo na tecla desde o início. Eu gosto bastante de falar sobre interseccionalidade e acho essencial para o serviço social, até porque, pasmem, não tem muito debate sobre interseccionalidade, principalmente sobre transgeneridade dentro do serviço social. Então, eu quero sim produzir algo voltado a isso. Eu já escrevo textos, eu gosto muito de escrever, acho importantíssimo a gente entrar, ocupar esses espaços e entrar numa disputa pelo conhecimento, né? Porque a gente já sabe que tem uma ideologia dominante dentro da academia. A gente sabe quem são as pessoas que já falam por pessoas trans, né? E a gente não é mais só objeto de estudo, a gente quer dar uma devolutiva, a gente quer ver isso reverberar em políticas públicas, em direitos, né? Tem debates dentro das duas comunidades que você vai olhar e vai pensar assim, cadê a pauta racial aí? E vai ter debates que você vai olhar e pensar, cadê a pauta trans aí nesse assunto? E aí que entra o protagonismo trans preto, aí que entra as nossas vivências, nossas falas, e a importância também desse protagonismo, da gente ser escutado e de falarmos sobre as nossas vivências e de termos nossas vivências também levadas em consideração, é claro. E a gente acaba se encontrando num meio, né, numa linha tênue entre essas duas comunidades, né, em um recorte muito específico. Eu criei o Portal Trans BR como uma forma de me expressar e de ajudar as pessoas, sabe? Eu já vim trilhando meu caminho na militância desde o início, desde o final de 2014, início de 2015, que foi quando eu passei a me entender melhor e também a falar o meu nome para as pessoas, né? O meu verdadeiro nome, que é o meu nome, que chamam de nome social, mas é um nome que eu escolhi para mim mesmo. E eu sempre passei a mesas, passei aí nesses espaços, e as pessoas começaram a me ver como uma referência, como uma pessoa trans referência, né? As pessoas cis e trans, poucas que eu conhecia, né? Ou LGB. Então, eu criei um dia, assim, do nada, eu falei, eu quero criar uma página. Primeiro foi com o intuito de ser como uma dessas páginas que tem de postar foto mesmo, né? E aí eu queria fazer algo mais profundo, porque essas questões todas que a gente debate e as pessoas não sabem, e discussão de Facebook muitas vezes, sabe? Eu falei, preciso escrever um texto, porque as pessoas precisam ler sobre isso, e eu estava sentindo muita falta sobre as pautas sobre negritude, a interseccionalidade, os recortes que perpassam a transgeneridade. Estava sentindo muita falta disso, e principalmente de identidades transnegras, porque a gente vê pouca visibilidade, né, dessas identidades. Então eu falei, eu quero escrever sobre isso, eu quero escrever sobre as coisas mais profundas, sabe? Sobre materialidade histórica. Então eu comecei a escrever
sobre pessoas trans negras, sobre casais transcentralizados e sobre pessoas trans autistas. Já até entrevistei o Fernando. Várias pessoas, vários nichos, pessoas trans gordas, e aí as pessoas foram gostando, comecei a me comunicar mais com as pessoas, aprender mais também sobre marketing digital para que eu pudesse dar um maior alcance. Eu não queria pessoas fakes, eu queria que as pessoas viessem ler o que eu estava falando. Eu não via também páginas, eu procurava, não via páginas que discorressem textos, pelo menos no Instagram, que também é uma rede social recente, que tem muita gente nova, muitos jovens, né? E que está crescendo tanto, eu falei, eu preciso aproveitar isso. Então, acabou que eu fui trilhando os caminhos, consegui também trazer entretenimento, ao mesmo tempo pautas importantes. Esses dias eu acabei de gravar um vídeo também com uma menina trans negra de Salvador, para o portal, a falar mais sobre as nossas pautas, né? E aí foi um resultado muito legal. Tem várias pessoas ao redor do Brasil que gostam bastante desse trabalho, que eu faço com maior preocupação e tudo mais. E quando eu ajudava o João também, eu já sentia que precisava disso, né? O João, ele fazia no Facebook uma listinha, fazia o grupo para cada pessoas de cada região, né, do Brasil. Só que ele também já era velhinho, né? E também no Facebook, o Facebook já tá ficando meio batido, né? Já ficavam as mesmas pessoas, um número limitado, porque é um número limitado de pessoas que você pode ter adicionado no Facebook. E eu já queria expandir isso, então ele me passou uma lista antes dele falecer. Eu fui na casa dele, ele me passou uma lista de médicos, endocrinologistas, profissionais de saúde, ambientes de militância, ONGs, para que eu pudesse passar para o portal. Então também pude ajudar várias pessoas no portal através da lista do João, através de contatos que eu fui buscando também. Então foi uma experiência muito, muito legal, assim. Eu já fiz uma parceria com uma loja voltada para pessoas trans em geral, mulheres trans, homens trans, e aí eu recebia mensalmente, só que na correria de faculdade e tudo mais, tinha uma regra de eu postar, sei lá, semanalmente ou diariamente. Só que eu produzo, por exemplo, textos durante um espaço de tempo, até mesmo para as pessoas poderem digerir melhor os textos. Então, atualmente tenho poucas parcerias, já tive com a Sexbox, com o próprio Neto Lucon, postei textos em conjunto com eles e tudo mais, mas a gente acabou perdendo um pouco desse contato. Então atualmente eu faço sozinho mesmo meus textos, sempre fiz eu, minha namorada, ou eu sozinho, montando os textos, e eu postava na íntegra pelos sites, que é melhor para muita gente mais velha às vezes, né? Eu estagio, e aí quando eu tenho o meu tempo eu produzo, sim, assim, nunca deixo, posso passar, já cheguei a passar um mês, assim, sem postar, mas aí eu sempre posto, por mais que eu passe por essas dificuldades. Mas, assim, o tempo que eu passei desempregado, por exemplo, ou pegado na faculdade, eu deixava um pouco de lado, mas sempre preocupado, né? Porque tem 11.600 pessoas que seguem o portal, o tempo todo mandando mensagem, esperando uma resposta, né? Às vezes procurando médico, ginecologista, coisas que dependem da vida. Então, eu ficava muito nervoso, fico muito nervoso, e sempre tento o mais rápido possível criar algo. Eu tenho percebido muito que a população trans tem entrado muito na prostituição, talvez pela questão da informalidade. É óbvio, 90% das pessoas trans já estão na prostituição, só que assim, como vocês sabem, esse dado é majoritariamente mulheres trans, travestis e homens trans recentemente têm entrado muito nesse mercado, principalmente pela internet. Principalmente através de sites, às vezes por ter talvez uma maior timidez com o corpo, uma maior, não disforia, porque eu não gosto muito desse termo, mas um incômodo maior, porque as travestis já têm um histórico maior de luta mesmo, do movimento, um reconhecimento maior, então é mais fácil de uma pessoa se identificar.
Mas na internet tem crescido muito esse número de homens trans, transmasculinos na prostituição, e eu acho que é devido a essa situação do país de desemprego em massa, desemprego estrutural, na verdade, né, e trabalho informal, e que atinge majoritariamente as pessoas trans e principalmente negras, né? Na América do Sul e Central vivem 9% da população mundial. Essa pequena população concentra 70% de todos os assassinatos de pessoas trans que ocorrem no planeta. 33% destas mortes acontecem no Brasil. Estas informações são da Transgender Europe, organização que reúne dados de instituições trans e LGBTQIA+, espalhadas pelo mundo. Pelo 14º ano seguido, nosso país continua sendo o lugar que mais mata pessoas trans e travestis em todo o planeta. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, confirma que aqui, a cada 48 horas, uma pessoa trans é assassinada. 82% dessas vítimas são pretas e pardas, e em 80% destas mortes houve crueldade. Os corpos foram carbonizados, apedrejados, decapitados. Em 2019, o Brasil finalmente tornou a transfobia um crime, mas um relatório de 2020 mostra que o quadro sistemático de desumanização e transfeminicídio nas terras e cidades brasileiras segue existindo. Depois que eu entrei na militância, assim, não foi de imediato, mas teve todo um processo, e principalmente depois da academia, eu comecei a ter um contato muito mais profundo com os autores, principalmente trans e negros, que é o que eu sempre busco ler, né? E o termo disforia, ele me incomoda por ser o termo justamente que o CID, né, coloca como disforia de gênero, já colocou, na verdade, que quando patologizava a identidade de gênero, então colocava disforia de gênero. Hoje em dia, incongruência, que é um termo tão problemático quanto, mas o termo disforia, que é usado mesmo por pessoas trans para falar sobre o incômodo que a gente sente com o nosso corpo, eu acho problemático, porque acaba nos recolocando dentro de caixinhas e que muitas vezes impede o nosso próprio entendimento de quem nós somos, né? Que já chegou muitas mensagens pra gente no portal, tipo, não odeio o meu corpo, eu sou trans. Ou então, eu não quero fazer cirurgia, eu não quero colocar peito, eu sou trans. Então isso acaba fazendo com que a gente reproduza certos tipos de caixinhas, de padrões que as pessoas tentam nos colocar o tempo inteiro, sabe? Que é tão mais leve se a gente se desfazer desse tipo de nomenclatura, sabe? Todo mundo se sente incômodo com o próprio corpo, e é isso, né? Dentro da academia, eu soube de outros autores que puderam me ajudar, talvez, a compreender, como Marx, alguns autores que puderam me dar um impulso. Só que nos espaços de militância, nas mesas, outros espaços que eu ouço falar muito sobre as críticas à academia e sobre outros autores também em espaços em que estagiei, de pré-vestibular, voltado para pessoas com vulnerabilidade social, já estagiei com população negra. Então, eu pude aprender muito sobre Fanon, sobre Achille Mbembe, outros autores, fora dessa hegemonia cis, heteronormativa e branca da academia. Digo nem tanto dentro da academia do serviço social, principalmente, escassíssima, nem tem leitura sobre Paul Preciado, autores transgêneros, mesmo Judith Butler. Matérias mesmo voltadas para gênero e sexualidade. Só tive uma na educação física, uma matéria, e mesmo assim muito precária, que mal aborda gênero, identidade de gênero. Então isso também me faz ter mais essa vontade de trazer meus trabalhos voltados para a população trans sempre, população intersexo, que eu gosto muito de falar também, muito importante. E aí eu acho que também me renova, sabe? Me renova, me dá mais autoestima ler autores negros, autores trans, conhecimento sobre mim, sobre os meus, poder, assim.